Bom dia! Desejo um maravilhoso sábado e um final de semana abençoado para você e para todos da sua família. O governo divulgou essa semana que irá prorrogar o pagamento de tributos do Simples Nacional. Com a medida, os vencimentos dos tributos que venceriam nos meses de abril, maio e junho ficam adiados da seguinte forma. O que vencer em abril poderá ser pago 50% em julho e 50% em agosto. O que vencer em maio poderá ser pago também metade em setembro e metade em outubro. E o que vencer em junho poderá ser pago metade em novembro e metade em dezembro. Essa medida é válida para as micro e pequenas empresas e também para as microempresas individuais, ou seja, quem tem MEI. As medidas citadas estão incluídas na resolução CGSN 158, de 24 de março de 2021 e serão publicados no Diário Oficial da União. Eu vou deixar para vocês a coletiva completa sobre as medidas anunciadas pelo comitê. Mas antes eu te convido a se inscrever aqui no nosso canal e também a deixar o seu like nesse vídeo para nos dar aquela força para que a gente continue trazendo notícia e conteúdo relevante aqui para vocês. Tá certo? Então, eu vou deixar vocês agora com a coletiva completa. Muito obrigada, até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau. Em março do ano passado, nós aqui do Ministério da Economia, o ministério que foi criado para cuidar de todas as frentes da reforma econômica que precisariam ser feitas, nos voltamos a cuidar da mitigação do impacto econômico das medidas dos efeitos da pandemia. Nossa preocupação aqui, desde o primeiro instante, sempre foi monitorar os impactos econômicos da pandemia sobre a população brasileira e trabalhar em várias medidas, para poder diminuir o impacto sobre diversas camadas da população. Nos concentramos no ano passado em 3 grupos de medidas. A primeira e mais importante, o amparo aos vulneráveis, o segundo grupo, e na manutenção de empregos, e no terceiro grupo, em medidas diretas de combate ao Covid, como repasse de dinheiro a estados e municípios e aos outros órgãos. Passado a primeira onda, a primeira leva da pandemia, nós voltamos aqui a discutir as medidas de reforma econômica e vimos uma recuperação da economia em V, muito decorrente das medidas acertadas de redução do impacto e da manutenção das reformas. Esse ano, vemos de novo um aumento do número de contaminados, do número de óbitos, infelizmente, decorrentes da pandemia, e nos voltamos novamente às medidas de mitigação dos impactos econômicos. De novo, nossa principal prioridade, os mais vulneráveis, aquelas pessoas que ficam desamparadas com a paralisação da economia, com as medidas de paralisação dos estados e municípios, sobre isso nos debruçamos nos últimos 2 meses para viabilizar o auxílio emergencial, a volta do auxílio emergencial neste ano. Com a aprovação da PEC emergencial, é possível voltar a pagar o auxílio emergencial e nós, nas últimas 2 semanas, já trabalhamos para operacionalizar isso junto do Ministério da Cidadania. As outras medidas, nós agora voltamos a trabalhar, várias medidas do protocolo que nós já adotamos ano passado, de medidas com baixo impacto fiscal, seguidas de medidas com impacto fiscal, nós estamos estudando, trabalhando, para ver qual é o melhor momento de aplicar cada uma, de acordo com os impactos, de novo, econômicos da pandemia sobre a sociedade. Volto a dizer que vamos nos focar sempre em 3 grupos. Primeiro, amparo aos vulneráveis. A mais importante medida dessa é o auxílio emergencial, que já começa a ser operacionalizado, e entendemos que o segundo grupo, também extremamente prioritário, são as medidas de manutenção do emprego. Várias medidas foram adotadas ano passado para aliviar o custo das empresas, as dificuldades que as empresas têm neste momento, as dificuldades de caixa, para que elas possam continuar sobrevivendo para passar para os próximos meses, que ainda teremos até uma redução da pandemia e de fato, expansão dos efeitos da vacinação. Para isso, viemos aqui hoje anunciar uma medida importante que está sendo anunciada pela Receita Federal, no sentido de manutenção de empregos, de manutenção de empresas. Passo, então, a palavra para o Dr. Toches para fazer a apresentação da medida. Boa noite a todos. Obrigado, secretário Guaraniche. Dentro desses objetivos aí elencados pelo secretário Guaraniche, o que nós gostaríamos de anunciar hoje, uma medida concreta de amparo no âmbito
econômico tributário aos mais vulneráveis e também visando a preservação de emprego, e que justamente está representado pelo segmento das micro e pequenas empresas e os microempreendedores individuais. Então, hoje, o Comitê Gestor do Simples Nacional aprovou em reunião extraordinária realizada hoje o diferimento, a prorrogação do prazo para pagamento dos tributos no âmbito do Simples Nacional, e incluindo todos os tributos que estão compondo o Simples, ou seja, os tributos federais, os estaduais e municipais. Esse diferimento, essa postergação, alcançará os próximos 3 meses, os meses de abril, maio e junho. Os tributos devidos no regime tributário do Simples nesses 3 meses serão diferidos e postergados para pagamento a partir de julho de 2021 em 6 parcelas. Então, os meses de abril, maio e junho serão pagos de julho a dezembro. 3 meses serão pagos em 6 a partir do mês de julho. Essa é uma medida que poderá alcançar um número de 17 milhões de contribuintes, sendo 11 milhões e 800 de MEI e 5 milhões e 500 de Simples Nacional. Quer dizer, é o maior conjunto de contribuintes que compõem o Simples Nacional e que representa uma parcela importante e representativa na geração de empregos e que será beneficiada com esse diferimento. Nós estimamos que o diferimento desses 3 meses irá postergar o pagamento em torno de 27,8 bilhões de reais, considerando a soma dos 3 meses e o conjunto dos tributos federais, estadual e municipal. Como todos sabem, estão incluídos nesse regime unificado do Simples vários tributos federais, o Imposto de Renda à Pessoa Jurídica, o IPI, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, as contribuições da COFINS e do PIS/PASEP e a contribuição previdenciária patronal. Além disso, inclui-se também o ICMS estadual e o ISS municipal, dentro desse pagamento unificado feito mensalmente por esse universo de empresas. Então, todos esses tributos que compõem o Simples estão, a partir desta decisão, que será publicada no Diário Oficial de amanhã, diferidos para os meses de abril, maio e junho, e, portanto, com a possibilidade de serem pagos a partir de julho e até dezembro. Com esse diferimento, nós, concretamente, estamos adotando uma importante medida de alívio para dar fôlego para esse universo de micro e pequenas empresas e microempreendedores individuais terem melhores condições de ultrapassar esse período mais crítico em que os impactos econômicos da pandemia e das medidas de isolamento se fazem mais sentir, principalmente nos negócios que estão fechados e que não estão com possibilidade de funcionamento e de geração de receita. Em síntese, é essa medida que nós queremos anunciar, medida concreta, adotada e decidida hoje, que será publicada no Diário Oficial de amanhã, e nos colocamos aí à disposição para as perguntas referentes a essa medida. Por favor, só um minuto, secretário, estamos recebendo aqui uma pergunta. Estou aguardando. E Diana Tomazelli, da Agência Estado, ela pergunta se haverá diferimento de outros tributos para empresas que não estão no Simples. Todas as medidas que adotaremos daqui em diante e que
algumas já adotadas, observarão sempre a análise do cenário e dos impactos. Essa medida do Simples, como eu disse, prioriza o segmento mais vulnerável e, portanto, mais exposto ao impacto econômico da pandemia. A extensão desse diferimento para o segmento que não é do Simples é uma medida ainda em análise e que será adotada caso, na nossa avaliação, seja necessária. É importante observar que no início da semana, na segunda-feira, nós anunciamos a arrecadação de fevereiro e do bimestre, onde pudemos demonstrar que nesses primeiros 2 meses do ano, a economia vinha muito bem, com resultados bastante auspiciosos em termos de arrecadação tributária, tanto que a arrecadação de fevereiro de 2021 foi a maior para o mês na série histórica e do bimestre, janeiro-fevereiro, também. O mês de março se encerra daqui a 6 dias e nós faremos a avaliação dos resultados de março e, sobretudo, dos impactos econômicos dessas medidas de isolamento no grupo dos demais contribuintes que não são do Simples. Aí, em função desta avaliação, tomaremos as decisões que forem consideradas necessárias. E Diana, ela continua, mas ela pergunta ao secretário Marcelo. Ela gostaria de saber quais serão as próximas medidas, quando o bem será lançado e será por meio de crédito extraordinário? O governo decretará a calamidade novamente? Obrigado, Diana, pela pergunta. Diana, o protocolo é muito parecido com o que nós tivemos ano passado, né? Ano passado, a cada instante, nós íamos estudando as medidas, divulgando elas quando elas estivessem, de fato, prontas e aprovadas pelo presidente da República, tá? Não difere deste ano. Sabemos as medidas que fizeram a diferença e que fizeram que a nossa economia não sofresse tanto com a pandemia. Eu acho que o auxílio emergencial, de novo, é a mais importante do ponto de vista social e econômico, por atingir uma população que não está dentro das outras políticas sociais do governo. O bem vem logo em seguida, né? A capacidade que o bem teve de permitir a flexibilização dos contratos, né? A medida de flexibilização dos contratos de trabalho adicionada do bem permitiu que as pessoas mantivessem os seus empregados, permitisse uma retomada rápida logo depois da abertura do comércio, que você não teria que contratar outras pessoas, você tinha já as pessoas dentro da sua empresa, né? Entendemos que essa medida é extremamente importante e estamos trabalhando para poder viabilizá-la da melhor forma possível, com o menor custo possível para a população, tá? Esses são os detalhes que nós temos, sabemos da urgência dela, por isso estamos trabalhando também para soltar aí nos próximos dias, próxima semana, alguma coisa, mas ainda estamos discutindo qual será o melhor desenho, não só aqui dentro, como também com o Palácio do Planalto. Então, não tenho maiores detalhes por enquanto. Obrigada. Fábio Pupo, da Folha de São Paulo. O diferimento de tributos anunciado agora é menor do que no ano passado, principalmente pelo prazo. Ano passado foram 4 meses. Por que foi decidido um diferimento de menor porte desta vez? Secretário Tostes. Sim, pois não, Fábio, obrigado pela pergunta aí também. Ano passado, quando fomos impactados a partir de março pela pandemia e as medidas de isolamento, nós, na verdade, nós adotamos um diferimento também mais curto e depois acabamos expandindo. Mas o que nos levou a fazer de forma diferente é que, ano passado, quando a pandemia começou, não havia perspectiva no curto prazo e nem no horizonte visível de uma solução para o problema da pandemia, uma vez que, àquela altura, não tínhamos a perspectiva concreta de iniciar a vacinação da população. Esse ano, ao contrário, nós estamos com uma perspectiva concreta e as perspectivas aí para o mês de abril e os próximos meses
são da chegada de um contingente bastante expressivo de vacinas que nos permitirá avançar para uma imunização bem ampla, o que permitirá, na nossa visão, uma recuperação mais rápida da normalidade, do retorno ao trabalho e da atividade econômica. Por isso é que o diferimento esse ano está sendo diferente do ano passado, em função de nós termos uma perspectiva concreta de imunização ampla e de retorno mais rápido à normalidade. Aí Diana volta ainda para o secretário Guaranis e pergunta se haverá medidas de crédito para as empresas, haverá diferimento de FGTS? Diana, obrigado de novo pela pergunta. Também estudo, Diana, sabemos da importância das medidas de crédito do ano passado, foram medidas que demoraram um pouco mais para serem elaboradas, né? Vocês acompanharam as nossas medidas de março e abril, e em um mês e meio, nós conseguimos aprovar, criar políticas e aprovar políticas muito importantes, muito rápidas, né? Eu, na minha vida de funcionário público, poucas vezes vi coisas com tanta agilidade para a situação emergencial que nós estávamos. Então, sabemos que as medidas que foram extremamente importantes, o crédito demorou um pouco mais para ser ajustado, é uma dificuldade no mundo inteiro, o mundo inteiro teve dificuldade de estabelecer mais crédito para empresas com maior dificuldade. E aqui demoramos alguns meses a mais, mas depois que implementamos, as medidas tiveram muito sucesso. Também estamos trabalhando nisso para um futuro muito próximo, tá? Desenvolver essas medidas de crédito que possam chegar de fato na população, que sejam implementadas pelos bancos nos próximos dias e semanas. Fábio Pupo, da Folha de São Paulo, pergunta se ano passado também foi anunciado o adiamento do prazo da entrega da declaração do IRPF. Neste ano, o governo estuda isso também? Secretário Tostes. Ok, Fábio. Como eu comentei na introdução, todas as medidas estão sendo estudadas conforme a evolução dos cenários, impactos que forem sendo observados em termos de paralisações, fechamentos, dificuldades, enfim, tudo isso, como eu falei, é objeto de avaliação. No caso das declarações de imposto de renda das pessoas físicas, nós fazemos um monitoramento diário. Então, números de hoje indicam a entrega, até o momento, de 7.826.000 declarações. No mesmo período do ano passado, nós tínhamos recebido 5.700.000. Então, 2 milhões a mais nesse período, este ano, do que no ano passado. Então, os números aí estão até acima da expectativa e ainda não houve nenhum impacto decorrente desse fechamento, dessa necessidade de isolamento, no ritmo de entrega desses primeiros dias da entrega da declaração. O prazo regular, normal, vai até 30 de abril. Então, nós temos ainda tempo de fazer a avaliação se há ou não necessidade de prorrogação. Mas eu quero aproveitar a sua pergunta, Fábio, para destacar uma medida que nós anunciamos ontem, que foi a ampliação da possibilidade de acesso pelos contribuintes às informações da chamada declaração pré-preenchida, que a Receita disponibiliza há alguns anos, mas cujo acesso era restrito somente a quem dispunha de um certificado digital. A partir deste ano e já a partir de hoje, os contribuintes que tiverem acesso já cadastrado no Gov.br e, portanto, sem a necessidade do certificado digital, poderão acessar as informações da sua declaração pré-preenchida, que representa o conjunto de informações que a Receita Federal já dispõe e que o contribuinte precisará para preencher a sua declaração. Nós já oferecemos esse serviço
com a declaração pré-preenchida, onde o contribuinte será dispensado de uma série de documentos e informações que ele precisaria ir buscar caso não tivesse essa informação. Isso vai facilitar enormemente, vai dispensar o contribuinte de ir em busca de diversos documentos e certamente vai estimular e facilitar que muitos contribuintes possam entregar as suas declarações sem a necessidade de sair do seu domicílio e, portanto, se manter em isolamento. Caso haja alguma dificuldade, que até o momento nós estamos vendo pelos números que não há, nós faremos, então, essa avaliação quanto à necessidade ou não de prorrogação. O Fábio Pupo continua e pergunta: o diferimento anunciado agora deve diminuir a pressão por um refis por parte do Congresso? São coisas distintas, né? Porque o diferimento é uma postergação de tributos que vão vencer, portanto, do momento presente, né? Nós estamos diferindo e postergando tributos que vão vencer em abril, em maio e junho. Esses programas aí de benefícios para pagamentos de tributos se referem a tributos já vencidos e, portanto, do passado, né? Então, são institutos que se aplicam a situações bem distintas. Os chamados refis se aplicam aos tributos vencidos no passado, e esse diferimento se refere à postergação do que ainda vencerá. É claro, nós, para esses tributos que já venceram no passado, desde o ano passado, estamos adotando a medida instituída da transação tributária e que, a nosso ver, representa, sim, uma oportunidade concreta de resolver as pendências do passado, tornando desnecessário esses programas que eram aprovados quase que anualmente e que, portanto, de tanto serem repetidos, acabaram por não trazer benefícios e resultados concretos. Encerrando as perguntas, o secretário Guaraniz, aí Diana solicita que o senhor comente sobre a possibilidade da decretação da calamidade e sobre o diferimento de FGTS. Obrigado, Diana, pela insistência. Vamos lá. Eu acho que a decretação da calamidade, né, é um instrumento que foi feito no ano passado, né, pedido através do Congresso, e a PEC emergencial nos vem trazer novos instrumentos. De novo, a capacidade de ter novos instrumentos não significa que necessariamente utilizaremos. Vamos continuar analisando atentamente todos os efeitos, todos os impactos econômicos, para que a gente possa ver qual é a medida mais adequada, mais proporcional a cada momento. Ano passado, nós tivemos a preocupação de explicar para vocês por que de cada medida, que públicos estamos atendendo com cada medida, por que adotada a cada momento, também mostrando para vocês, sendo muito transparente, com os impactos fiscais das medidas. Este ano, nós temos que aprender com as medidas, com os impactos, com o alcance de todos os programas, e por isso, muito importante, de novo, a gente soltando a medida de acordo com a necessidade dela, né, com o que nossos monitoramentos estão indicando como necessário para aquele momento. Então, temos instrumentos disponíveis e avaliaremos a cada momento se é necessário apertar um botão, apertar outro, ou seguir com a nossa capacidade de fazer as políticas com os instrumentos que já estão colocados agora na nossa capacidade orçamentária, financeira, fiscal. Tá? Então, por isso, as duas respostas, as duas perguntas que você me fez, continuamos avaliando. Se for necessário, qual instrumento que nós vamos adotar e quais as medidas que nós vamos adotar também de alívio do caixa das empresas. Entendemos que o diferimento é algo extremamente importante, como o Toches disse, para o público menor, um público né, de menor porte, público que está sofrendo, onde entram restaurantes, onde entram os bares, onde entra um público que tem uma suspensão muito grande das suas atividades, e por isso é importantíssimo a gente divulgar o mais rápido possível, implementar o mais rápido possível. As outras medidas também, sabemos de urgências de outras medidas e estamos trabalhando o mais rápido possível para ter capacidade de anunciá-las
com todas as informações necessárias e com a responsabilidade fiscal com que tratamos de todas as nossas políticas. Continuaremos monitorando e acompanhando e conversando com vocês nas próximas semanas. Encerramos as perguntas. Fiquem à vontade para as considerações finais. Secretário Tostes, secretário Guaranis. Tostes, por favor. Tostes. Acho que ele caiu. Então, faço eu. Continuo no ar? Isso. Então, é para agradecer a presença e a audiência de vocês. Estamos sempre abertos para maiores informações, né? E, de novo, muito importante durante esse período, todos terem informações de todos os impactos das nossas medidas. No ano passado, acho que tivemos sucesso nas divulgações, na forma de explicar para todos tudo que estávamos trabalhando e adotando a cada instante. Continuaremos fazendo isso este ano. Tivemos um protocolo adotado ano passado, é o protocolo que pretendemos ir adotando este ano, de acordo com as necessidades da população, né? Continuaremos aqui vigilantes e trabalhando. O ministro Paulo Guedes está fazendo reuniões diárias conosco novamente, acompanhando sempre a situação e pensando nas medidas necessárias. Tostes, comecei a fazer minhas palavras finais, que você caiu momentaneamente. Isso, já estou de volta. Bom, como eu falei, o monitoramento é diário. Nós temos um conjunto de informações bastante amplos que nos permite fazer um monitoramento bem detalhado, né, da atividade econômica, do comportamento da arrecadação e dos diversos setores da economia. E esse monitoramento vai subsidiando as decisões, na medida em que se tornam necessárias, não só serão adotadas como essa que nós anunciamos hoje, como também faremos o anúncio dessas medidas no momento em que as decisões forem tomadas. Agradecer aí a atenção de todos, uma boa noite. Muito obrigado. Boa noite, obrigada, podemos encerrar. Obrigado, secretário Guaranis. Obrigado, boa noite, gente. Obrigado, Guaranis. Um abraço. Obrigado, um abraço.